e vou te explicar os 3 critérios que você deve utilizar para saber se é ou não a hora de você resgatar a sua aplicação de um fundo de investimento. Fala, eu sou o Guilherme do Esta Fortuna e quando eu era assessor de investimentos, para quem não sabe, eu fui assessor durante 8 anos, eu era sócio de um escritório que representava a XP Investimentos. E em muitos momentos acontecia o seguinte, clientes que estavam com aplicação num fundo de investimentos, por exemplo, que era considerado muito bom, o gestor era muito bom, mas estava passando por um momento ruim, alguns meses ali com rentabilidade ruim, geralmente isso acontecia com fundos de ações ou fundos multimercados, esses clientes queriam resgatar esse fundo. E se era um fundo bom, a gente falava, cara, não vale a pena resgatar, daqui a pouco volta e tal, é um fundo bom, o gestor é bom, não mudou nada. Mesmo assim, os clientes queriam resgatar. E aí, o que acontecia? Eles tiravam o dinheiro do fundo e logo depois o fundo subia. E aí eles falaram, pô, o fundo subiu, vamos botar dinheiro de novo no fundo. E aí botava dinheiro no fundo, o fundo caía, né? Então ficava o tempo todo trocando a mão. E recentemente, o Henrique Breda, para quem não sabe, o Henrique Breda é um dos maiores gestores do Brasil. Ele é gestor da Asset Alaska, que tem lá o conhecido Alaska Black, né, que é um fundo de ações. E ele fez um post no Instagram dele muito interessante outro dia, falando sobre um estudo que foi feito pela Fidelity, que é uma das maiores empresas de investimentos dos Estados Unidos. E tem um fundo lá, que é o Fidelity Magellan, que é do investidor Peter Lynch, que também é um dos maiores investidores do mundo, da história. E esse fundo teve uma performance incrível durante muitos anos, né, décadas. Só que mesmo assim, segundo esse estudo da Fidelity, muitos investidores, o investidor médio desse fundo perdeu dinheiro ao longo do tempo. Mesmo com o fundo tendo uma rentabilidade incrível durante muitos anos. Então nesse vídeo eu vou te falar por que mesmo com uma rentabilidade excelente, a maioria dos investidores perde dinheiro em aplicações em fundos. E vou te explicar os 3 critérios que você deve utilizar para saber se é ou não a hora de você resgatar a sua aplicação de um fundo de investimentos. Então se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no meu canal e vamos lá. Bom, então o estudo da Fidelity, que o Breda citou tanto no Instagram quanto no Twitter dele, foi sobre o Fidelity Magellan, que é o fundo do Peter Lynch. E esse estudo foi desde 1977 até 1990. Nesse período de 13 anos, o fundo subiu 29% ao ano em média. Isso significa 2.500% contra 477% do S&P. O S&P é um dos principais índices da Bolsa Americana. Então, o fundo rendeu 5 vezes mais do que 5 vezes mais do S&P nesse período. Só que mesmo assim, quando eles analisaram as aplicações e os resgates do investidor médio nesse fundo, o resultado foi prejuízo. O cara conseguiu perder dinheiro mesmo com essa rentabilidade de 2.500%. Então por que isso aconteceu? Porque, obviamente, nesse período não foi uma linha reta. Então tiveram momentos que o fundo caiu 20%, 14%, 19% de queda, né? Então vários momentos de queda ao longo desse período. E aí o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas quando vão investir no fundo, elas olham para a lâmina do fundo, e tudo bem, você tem que olhar para a lâmina sim, só que você tem que entender que quando você olha para a lâmina do fundo e vê a rentabilidade do fundo, a rentabilidade que ele teve até então, você está olhando para o retrovisor, você não está olhando para o futuro, você está olhando para o que já aconteceu. E isso tem um problema que é o seguinte, você olha lá e vê, pô, o fundo rendeu, cara, 100% nos últimos meses, então vou colocar dinheiro no fundo. Aí você coloca dinheiro, só que tem uma correção, o fundo cai. E aí quando o fundo cai 20%, você fica desesperado e saca o dinheiro do fundo. Só que aquela correção já acabou e ele volta a subir. E aí você olha de novo para a lâmina e fala, nossa, agora ele subiu 50%, vou colocar de novo dinheiro. E aí esse processo se repete. O investidor aplica no fundo quando ele já subiu muito e resgata do fundo quando ele já caiu muito, quando ele deveria fazer o contrário, aplicar quando ele caiu e resgatar quando ele já subiu. Ou não resgatar, mas deixar lá, entendeu? Não necessariamente resgatar, mas você deixar o seu dinheiro no fundo rendendo, porque você sabe que o cara que está gerindo ali ele é muito bom e ele no longo prazo tem uma performance muito boa. Então, obviamente, isso pode acontecer para qualquer tipo de fundo, mas, em geral, isso acontece mais para fundos de ações ou fundos multimercados que são mais voláteis. Então, na minha opinião, quais são as 3 regras que você deve utilizar para você saber qual é o momento, se é o momento ou não de você resgatar dinheiro de um fundo, tá? Porque não é só porque a rentabilidade dele está ruim durante 2, 3 meses que você deve tirar dinheiro desse fundo. Então, em primeiro lugar,
O primeiro critério é a troca de gestor. Quem dá o tom para a rentabilidade do fundo é quem gere esse fundo, quem toma as decisões de onde vai colocar o dinheiro, qual aplicação que vai fazer ou qual ação que vai comprar. Esse cara é o gestor. Então, cara, se saiu o gestor desse fundo, o cara saiu dessa asset, foi trabalhar em outro banco, outra asset, você tem que tomar cuidado com isso sim. Não é para você resgatar imediatamente, mas você precisa entender quem é o novo gestor que vai entrar. Sacou? Quem é o cara que vai tomar conta agora e que vai tomar essas decisões de investimento? Será que esse cara é bom também? O cara, ele tem um histórico de boa gestão no passado? Quais fundos que ele já geriu até agora? Se não, você também saca dinheiro desse fundo e vai lá para a asset que o gestor antigo foi. E vai aplica lá na asset do cara, na nova empresa que o cara está trabalhando. Então, tiveram vários casos já na história, eu vi isso acontecer, de troca de gestor, e aí o fundo começou a cair, o fundo ganhou prêmio, não sei o que, teve algum problema na asset, o gestor saiu e o fundo começou a ter prejuízo, né? Então isso é muito importante sim, o gestor que dá o tom para a carteira do fundo. O segundo critério é rentabilidade ruim sem uma justificativa convincente. Então o fundo está ali há muitos meses com uma rentabilidade muito ruim, abaixo do indicador dela, do benchmark dela, ou até negativo. E aí quando você conversa com a asset, com o comercial da asset, ele não te dá uma justificativa assim que você fala, pô, realmente isso aconteceu, mas é uma coisa que vai passar e logo mais o fundo vai voltar a subir. Então, se isso não acontecer, se você estiver estranhando a justificativa que a asset está te dando, aí tudo bem, você pode avaliar tirar o dinheiro do fundo. Porque já aconteceram também muitos casos de um fundo ter prejuízo e a justificativa que eles dão, cara, você acha que está faltando alguma coisa, entendeu? Porque em muitos momentos, um fundo de ação, por exemplo, se a bolsa cair, se for um problema de mercado, digamos assim, que está todo mundo caindo, a bolsa inteira está caindo, é muito provável que o seu fundo, por mais que ele seja bom, por mais que o gestor seja bom, é muito provável que ele caia também. E aí tudo bem, é uma justificativa convincente, entende? Porque, cara, tá tudo caindo. É óbvio que se ele tem ações que são boas ali na carteira dele, provavelmente ele cai até menos do que o resto do mercado. Ele tem uma performance melhor, inclusive na queda, mas é uma justificativa convincente. É um momento e esse momento vai passar, o fundo vai voltar a ter lucro, tá? Mas se não tiver uma justificativa convincente, você pode avaliar também tirar o dinheiro do seu fundo. O terceiro critério é a estratégia do fundo não se encaixa mais na sua estratégia, nos seus objetivos, na estratégia da sua carteira ou inclusive no cenário de mercado. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso são fundos de inflação. E muitas vezes as pessoas confundem essa história do fundo de inflação. Elas acham que fundo de inflação é bom quando a expectativa de inflação está alta e tal, e não necessariamente. Na verdade, um fundo de inflação ele é bom quando os juros estão lá em cima. Então, a gente está num ciclo de alta de taxa de juros, o Banco Central está sinalizando que está parando, que vai parar de aumentar os juros, que talvez segure um tempo ou que comece a cortar os juros. E aí sim é um bom momento para você investir no fundo de inflação, porque o fundo de inflação ele ganha quando os juros estão caindo, tá? É óbvio que se os juros estiverem parados, ele ganha também, mas ele tem um retorno maior quando os juros estão caindo e ele pode, inclusive, dar até prejuízo se os juros estiverem subindo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tem um fundo de inflação e agora está num ciclo de baixa de taxa de juros e está tudo sendo sinalizado ali que o Banco Central parou de cortar juros e vai voltar a subir e tal, e tem alguns outros riscos na economia. Então talvez seja o momento de você sair desse fundo de inflação ou de você reduzir, pelo menos, a sua exposição no fundo de inflação. Então, esse também pode ser um critério de você reduzir a sua exposição no fundo, não necessariamente tirar tudo, ou tudo bem, tirar tudo que você tem aplicado nesse fundo, beleza? Então, esses são os 3 critérios. Uma coisa muito importante que você deve entender antes de qualquer coisa é que para você fazer uma aplicação de investimentos, ela tem que estar congruente com os seus objetivos. Se você tem um objetivo de longo prazo, você pode aplicar em ações, porque você tem tempo para fazer com que aquele investimento mature, né, com que ele tenha rendimentos, você não vai sofrer com os altos e baixos, você não precisa sofrer com os altos e baixos, porque você entende que o seu objetivo é de longo prazo. Agora, se você tem um objetivo de curto prazo, você tem que fazer uma aplicação mais conservadora, que não oscile tanto.
Então, antes de qualquer coisa, antes de você aplicar em qualquer fundo, você precisa entender quais são os seus objetivos e responder a perguntas de por que eu estou fazendo esse investimento? Qual é o meu objetivo para esse dinheiro, para esse investimento, para essa aplicação que eu estou fazendo? Então, para te ajudar, inclusive, nisso, eu vou fazer o seguinte. Tem uma aula do meu amigo André Fogaça, lá do Guinvest, que é a sua liberdade financeira em 3 simples passos. Ou seja, ele te mostra como que você faz para traçar um plano para conquistar a sua liberdade financeira. Os 3 passos que todo mundo que conquistou a liberdade financeira tiveram que seguir para atingir esse objetivo. E essa aula é gratuita, eu vou colocar aqui um link exclusivo para você assistir essa aula. É só você ir lá, clicar nesse link, marcar o dia e a hora que fica melhor para você. E aí você assiste a aula lá gratuitamente do meu amigo André Fogaça para entender como que você faz para traçar esse plano, fechado? Então, se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas com essa informação, então compartilha, cara. Você me ajuda muito compartilhando o vídeo, propagando esse conhecimento, dando o like no vídeo e também, cara, mais de 90% das pessoas, por incrível que pareça, que assistem os meus vídeos, elas não são inscritas no meu canal. Então, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e também assiste esses outros vídeos aqui que eu estou te recomendando porque eu posto vídeo 2 vezes por semana. E nos meus stories no Instagram também eu faço conteúdo direto lá, diário, todo santo dia, de muita qualidade, fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!